Vi ele mastigar as páginas do Evangelho de João com um sorriso que nunca vou esquecer. Seus dentes amarelos triturando a palavra de Deus como se fosse papel comum, enquanto toda a aldeia observava em silêncio. O feiticeiro mais temido do norte da Nigéria acabava de fazer algo que ninguém, absolutamente ninguém, havia se atrevido a fazer jamais. E eu, Álvaro Salcedo, missionário colombiano, estava prestes a presenciar algo que mudaria para sempre a minha compreensão do que significa o poder de Deus. Mas o que vi depois, 72 horas depois, ainda me acorda de madrugada suando frio. Porque o que aconteceu não foi o que eu esperava. Não foi um raio do céu, não foi um castigo imediato. Foi algo muito mais perturbador, muito mais profundo. Era 2024. O calor era daqueles que fazem você duvidar se o inferno é mesmo de fogo ou simplesmente um dia eterno no Sahel nigeriano. 52 graus Celsius à sombra, mas não havia sombra. Casinhas de adobe rachado e um silêncio que não era paz, mas ausência de esperança. Eu havia chegado à aldeia de Cucava 6 meses antes com minha Bíblia desgastada, minha mala com 3 camisas e uma convicção que hoje me parece quase ingênua. Deus me havia chamado para plantar uma igreja onde as trevas reinavam há gerações. Tinham me avisado. Um supervisor missionário me havia dito: Álvaro, esse lugar não é para iniciantes. Lá a feitiçaria não é uma superstição, é um sistema de governo. Mas eu tinha 47 anos, 3 décadas de fé cristã e uma urgência que só Deus pode colocar no coração de um homem que sente que lhe resta pouco tempo para fazer algo que realmente importe. Cucava era uma aldeia de aproximadamente 800 pessoas. Em sua maioria Kanuri, uma etnia com uma mistura complexa de islã sincretista e práticas animistas que datavam de séculos antes de o Alcorão chegar àquela região. Mas o que realmente governava ali não era a mesquita semi-abandonada ao norte da aldeia, e sim a cabana do feiticeiro Madu Kali. Madu. Esse nome ainda faz meu estômago se contrair. Era um homem de uns 60 anos, embora parecesse muito mais velho. Sua pele era tão escura que sob o sol parecia azulada, cheia de cicatrizes rituais que formavam padrões geométricos desde as maçãs do rosto até o peito nu. Usava colares de ossos, dentes de animais e pequenas bolsas de couro que, soube depois, continham pó de ervas, cinzas de sacrifícios e, segundo ele mesmo confessaria mais tarde, cabelo de crianças mortas. Mas o mais perturbador em Madu era o olhar. Tinha olhos que pareciam enxergar através de você. Não em sentido místico, mas no sentido de que havia visto tanto sofrimento, causado tanta morte, que a humanidade nele havia secado como um poço na estiagem. Durante meus primeiros meses em Cucava, ele me ignorou. Eu havia alugado uma pequena cabana na borda sul da aldeia. Havia começado a aprender o Kanuri com a ajuda de um jovem chamado Ezequiel, único cristão secreto em toda a aldeia. E toda tarde saía para a praça central com minha Bíblia a compartilhar o Evangelho. No começo ninguém me ouvia. Os homens me olhavam com desconfiança. As mulheres desviavam o olhar. As crianças me apontavam e riam. Mas eu continuava, toda tarde sob aquele sol que rachava as pedras, abrindo as Escrituras e falando de Jesus. Falava de como ele curou o paralítico, de como ressuscitou Lázaro, de como perdoou a adúltera. E aos poucos, muito aos poucos, algumas pessoas começaram a parar. Não a crer, ainda não. Mas a ouvir. Ezequiel me advertiu: Pastor Álvaro, Madu está observando. Quando um feiticeiro observa em silêncio, é porque está decidindo como te destruir. Eu sorri com aquela confiança que hoje me parece arrogância. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele baixou o olhar. O Senhor não conhece Madu, pastor. Ele não é como os feiticeiros que vocês têm na Colômbia. Aqui as pessoas já o viram matar com só apontar. Já o viram invocar cobras do chão seco. Já o viram. São truques, interrompi. Ezequiel. A Bíblia diz que o faraó tinha magos que imitaram alguns dos milagres de Moisés, mas o poder de Deus. Não são truques, pastor. A forma como ele disse isso me fez calar. Havia um temor em sua voz que não era covardia, mas o reconhecimento de alguém que viu algo real e terrível. Mas eu continuei. Porque é isso que os missionários fazem, não é? Continuamos, mesmo sem entender completamente contra o que estamos lutando. No meu 6º mês em Cucava, algo começou a mudar. Uma mulher chamada Lima, que havia perdido seus 3 filhos por malária, começou a vir me ouvir. Um ancião chamado Oru, cuja esposa estava morrendo de tuberculose, sentava na última fila da minha pequena reunião de 5 pessoas toda sexta-noite. Então, um dia, a Lima levantou a mão e disse: Pastor Álvaro, o seu Jesus pode ser mais forte do que Madu? Toda a cabana ficou em silêncio. Eu deveria ter tido mais cuidado com minha resposta.
Deveria ter sido mais sábio. Mas em vez disso disse com uma convicção que me saiu do mais fundo: Alima, não há comparação possível. Jesus é o Filho do Deus vivo. Madhu é apenas um homem que fez pactos com espíritos malignos. A luz sempre vence as trevas. Oru balançou a cabeça lentamente. O senhor não entende, pastor. Aqui Madhu não é só um homem. É o guardião dos espíritos. É o que decide quem vive e quem morre. É um escravo do diabo, disse com firmeza demais. E qualquer escravo pode ser libertado em nome de Jesus. Ninguém disse nada. Mas em seus rostos vi algo que demorei dias para identificar. Pena. Me olhavam com pena. Como se olha para uma criança que não sabe que está prestes a tocar fogo. 2 dias depois, Madhu mandou me chamar. Era uma terça-feira à tarde. O sol estava começando a baixar quando Ezequiel chegou correndo à minha cabana, suando e pálido. Pastor, Madhu diz para o senhor ir à casa dele agora. Diz que está na hora de conversarem. Meu coração começou a bater mais rápido, mas mantive o rosto calmo. Tudo bem, Ezequiel. Vou ir. Não. Ele me agarrou pelo braço com uma força surpreendente. Pastor, ninguém que vai à casa de Madhu pela primeira vez sai igual. Alguns não saem nunca. Por favor, pense bem. Ore primeiro. Prepare seu espírito. Olhei para seus olhos apavorados e algo dentro de mim, orgulho, valentia ou simples estupidez, me fez sorrir. Ezequiel, vou ir agora e vou levar minha Bíblia. Porque se Madhu quer conversar comigo, vai ouvir sobre o único poder que pode libertá-lo. A casa de Madhu ficava no centro exato da aldeia. Uma cabana maior do que as demais, com o teto feito de palha enegrecida pela fumaça de anos de rituais. Ao redor da entrada havia crânios de animais pendurados em cordas, cabras, cachorros e um que parecia grande demais para ser de qualquer animal que eu conhecesse. Bati na moldura de madeira. Uma voz profunda, como o som de pedras rolando numa caverna, disse: Entra, colombiano. O interior era exatamente o que se esperaria do covil de um feiticeiro das trevas. Cheio de fumaça de incenso que fazia você tossir, com símbolos pintados nas paredes com algo que eu esperava ser apenas barro. No centro, sentado num banquinho de madeira, estava Madhu. Nos encaramos em silêncio pelo que pareceu uma eternidade. Senta, disse ele finalmente, apontando um espaço no chão à sua frente. Sentei, mantendo minha Bíblia apertada contra o peito. Você tem estado falando do seu Deus na minha aldeia, disse Madhu. Não era uma pergunta. Tenho estado falando do único Deus verdadeiro. Sim. Ele sorriu. Aquele sorriso que mencionei no começo. Um sorriso sem alegria, sem calor, apenas dentes amarelos se revelando atrás de lábios rachados. Interessante, disse devagar. Você vem aqui ao meu território e me diz que seu Deus é o único verdadeiro. Como se os espíritos que me falam toda noite fossem mentiras. Como se o poder que exerço há 40 anos fosse ilusão. Não são mentiras, respondi com cuidado. São demônios reais. Mas Jesus tem autoridade sobre todos eles. Madhu se inclinou para a frente. Então o seu Jesus é mais forte do que os meus espíritos? Infinitamente mais forte. Então vamos fazer um teste. Meu estômago se contraiu. Que tipo de teste? Traga o seu livro sagrado. Vamos ver se as palavras do seu Deus têm poder real ou são apenas histórias para crianças assustadas. Olhei para minha Bíblia, depois para ele. O que você quer fazer exatamente? Amanhã, disse Madhu, levantando-se. Na praça central, diante de toda a aldeia. Vamos ver quem tem o poder verdadeiro. Você e o seu Jesus. Eu e os meus espíritos. Se o seu Deus ganhar, me torno seguidor dele. Se os meus espíritos ganharem. O que acontece? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Você vai embora de Cukava e nunca mais volta. E todos os que começaram a te ouvir aprendem que traíram os espíritos por um Deus fraco de estrangeiros. Eu deveria ter dito não. Deveria ter explicado que Deus não é um espetáculo, que a fé não funciona como um duelo de magos no Antigo Testamento. Mas quando você é missionário num lugar onde a escuridão é tão densa que você consegue senti-la, às vezes comete erros pelas razões certas. Tudo bem, disse. Amanhã, Praça Central. Madhu riu. Não era uma risada humana. Era o som de algo que havia esquecido como rir faz muito tempo. Perfeito, colombiano. Traga a sua fé. Vai precisar dela. Naquela noite não dormi. Orei, jejuei, li salmos até meus olhos arderem. E quando o amanhecer começou a iluminar o horizonte do Sahel,
Senti que algo havia mudado no ar. Havia uma expectativa, uma tensão, como se o universo soubesse que algo importante estava prestes a acontecer, mas ainda não sabia o quão importante seria. O meio-dia chegou como uma sentença. Toda a aldeia, 800 pessoas, estava reunida na praça central. Os homens formavam um semicírculo interno. As mulheres e crianças ficavam atrás. Todos em silêncio. O sol estava no ponto mais alto, transformando a terra numa chapa em brasa. Eu estava de pé numa extremidade da praça com a Bíblia na mão e uma oração sussurrada nos lábios. Ezequiel estava ao meu lado, tremendo visivelmente, embora eu não soubesse se era pelo calor ou pelo terror. Na extremidade oposta, Madhu estava parado com toda a sua parafernália ritual, colares, um bastão talhado com figuras que eu preferia não examinar de perto, e aquele sorriso que já havia me tirado o sono na noite anterior. O chefe da aldeia, um homem mais velho chamado Kaká, deu um passo à frente. Madhu desafiou o estrangeiro, anunciou com voz trêmula. Hoje veremos quem tem o poder verdadeiro. Que os espíritos ou o Deus estrangeiro decidam. Madhu começou a caminhar em direção ao centro da praça. Eu fiz o mesmo. Nos encontramos a uns 3 metros de distância, o pó se levantando a cada passo. Então, colombiano, disse Madhu em voz alta para que todos ouvissem. O seu Deus está nesse livro, não é? Deus não está limitado a este livro, respondi levantando a Bíblia. Mas a sua palavra está aqui. A sua verdade está aqui. O seu poder está aqui. Poder, repetiu Madhu saboreando a palavra. Vamos falar de poder. Durante 40 anos servi aos espíritos desta terra. Trouxe chuva em época de seca, curei doenças. Amaldiçoei inimigos até que suas famílias suplicaram por misericórdia. Esse é poder real, tangível, que as pessoas podem ver. A multidão murmurou em concordância. O seu Jesus, continuou Madhu, morreu numa cruz como um criminoso. Que tipo de Deus permite que seus próprios inimigos o matem? Um Deus que ama tanto que esteve disposto a morrer por nós, respondi sentindo o suor escorrer pelas costas. E que ressuscitou no 3º dia, vencendo a própria morte. Histórias, cuspiu Madhu. Contos de 2000 anos atrás. Mas os meus espíritos agem agora, hoje, aqui. Ele deu 2 passos em minha direção. Eu conseguia sentir o cheiro de incenso impregnado na sua pele, misturado com algo mais escuro, mais pútrido. Então vamos simplificar, disse Madhu, estendendo a mão. Me dá o seu livro sagrado. Meu coração parou. O quê? Me dá o livro. Se as palavras do seu Deus têm poder real, se Jesus é tão poderoso como você diz, então seu livro deve ser indestrutível, não é? Deve estar protegido por esse Espírito Santo de quem tanto fala. A armadilha era óbvia. Mas diante de 800 pessoas me olhando com uma mistura de curiosidade e desprezo, eu não podia recuar. A Bíblia é papel e tinta, disse com cuidado. O poder não está no objeto físico, mas na verdade que ele contém. Madhu sorriu mais amplamente. Então não há problema em eu pegar o seu livro por um momento, não é? Só vou examiná-lo. Algo no meu espírito gritou para que eu não fizesse isso. Mas o meu orgulho, o meu maldito orgulho, foi mais forte. Estendi minha Bíblia para ele. Madhu a tomou com ambas as mãos, como se fosse algo sagrado. Olhou de perto, passando os dedos pela capa gasta de couro. Esta tem sido sua companheira por muitos anos. Desde que eu tinha 17 anos. 30 anos de devoção, murmurou Madhu. 30 anos acreditando que essas palavras são divinas. Começou a folhear as páginas. Parou no Evangelho de João. Leu em voz alta, tropeçando no português que não entendia completamente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Levantou o olhar para mim. Palavras bonitas. Palavras poéticas. Mas, colombiano, deixa eu te mostrar o que penso dessas palavras. Antes que eu pudesse reagir, Madhu arrancou a página. O som do papel rasgando atravessou a praça como um grito. A multidão arfou. Ezequiel soltou um gemido de horror. Eu fiquei paralisado, vendo o feiticeiro mais temido do norte da Nigéria segurar a primeira página do Evangelho de João entre seus dedos. Para! Gritei dando um passo à frente. 2 dos assistentes de Madhu apareceram do nada, me bloqueando o caminho. Madhu riu. Onde está o seu Jesus agora, colombiano? Onde está esse Espírito Santo que supostamente protege a sua palavra? E então fez algo que ainda me acorda com náuseas à noite. Levou a página à boca. Não, sussurrei. Começou a mastigar. Seus dentes amarelos triturando o papel.
Sua saliva se misturando com a tinta. Seus olhos fixos nos meus com um desafio que era maldade pura condensada. A multidão explodiu em murmúrios. Alguns riam nervosamente. Outros olhavam com horror. As mulheres tampavam os olhos dos filhos. Madhu mastigou durante o que pareceu uma eternidade. Depois engoliu. Limpou a boca com o dorso da mão e sorriu. Tem gosto de mentiras, disse. Arrancou outra página. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mastigou, engoliu. Outra página. João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mastigou, engoliu. Eu estava em choque. Não conseguia me mover, não conseguia falar. Só podia ver minha Bíblia, a Bíblia que havia sido minha âncora durante 30 anos, sendo literalmente devorada por um homem que servia às trevas. Madhu, basta. A voz de Ezequiel rompeu minha paralisia. Ele correu em direção ao feiticeiro, mas um dos assistentes o derrubou de um golpe. Madhu arrancou outra página. E outra. E outra. Onde está o seu milagre, colombiano? Gritou com pedaços de papel colados nos lábios. Chama o seu Jesus. Diz a ele para parar isso. Diz a ele para me castigar. E eu não sabia o que fazer. Orei. Jesus, por favor, mostre o seu poder. Mostre a eles que você é real. Mostre a eles. Nada. O céu continuava azul e vazio. O sol continuava ardendo. Madhu continuava arrancando páginas. O seu Deus é silêncio. Gritou Madhu arrancando os salmos. O seu Jesus é uma história para fracos. Engoliu mais páginas. Seu estômago devia estar cheio de papel mastigado, mas ele continuava, possuído por uma fúria que não era completamente humana. Finalmente, depois de ter devorado aproximadamente 30 páginas da minha Bíblia, Madhu a jogou aos meus pés. Estava destruída, mutilada como a minha fé naquele momento. Você perdeu, disse Madhu com voz rouca. O seu Deus não existe ou é fraco demais para defender sua própria palavra. De qualquer forma, não tem lugar aqui. A multidão começou a se dispersar. Alguns me olhavam com pena, outros com desprezo. Mas a maioria simplesmente me ignorava, como se eu já tivesse deixado de existir. Ezequiel se arrastou até mim com o lábio sangrando. Sinto muito, pastor. Sinto muito demais. Peguei a Bíblia destroçada. As páginas que restavam pendiam como membros quebrados. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não pela Bíblia, mas por algo muito mais profundo. A terrível sensação de que Deus havia me abandonado quando eu mais precisava dele. Voltei para minha cabana em silêncio. O sol começava a baixar. Lá dentro me ajoelhei ao lado da minha cama de palha e chorei como não chorava desde o meu segundo divórcio. Onde você estava? Sussurrei para a escuridão. Onde você estava? Aquela gente precisava ver o seu poder. E você ficou em silêncio. Nenhuma resposta. Apenas o som do vento do Sahel contra as paredes de adobe. Naquela noite, Ezequiel veio me ver. Entrou sem bater, me encontrando ainda ajoelhado ao lado da cama com a Bíblia mutilada nas mãos. Pastor, disse ele suavemente. O senhor precisa sair daqui. Madhu ordenou que o senhor vá embora amanhã ao amanhecer. Ou o que? Perguntei sem levantar o olhar. Ele me mata. Neste momento não tenho certeza. Isso importa alguma coisa? Perguntei. Deus permitiu que a sua palavra fosse devorada por um feiticeiro. O que eu supostamente devo acreditar agora? O que devo pregar? Ezequiel se sentou ao meu lado. Pastor, minha mãe sempre dizia que às vezes Deus fica em silêncio porque está preparando algo que os nossos olhos ainda não estão prontos para ver. Sua mãe era sábia, murmurei. Mas agora mesmo esse silêncio parece só abandono. Não dormi naquela noite. Caminhei em círculos pela minha pequena cabana orando, chorando, questionando 30 anos de fé. Havia dedicado minha vida a uma ilusão? Jesus era real ou apenas uma história bonita que nos contamos para suportar o sofrimento? O amanhecer chegou sem respostas. Comecei a fazer as malas. Coloquei a Bíblia destroçada na mochila. Estava prestes a fechá-la quando ouvi gritos lá fora. Saí correndo da cabana e vi um grupo de pessoas correndo em direção ao centro da aldeia. Ezequiel apareceu pálido como a morte. Pastor, é Madhu. O que está acontecendo com ele? Perguntei, sentindo um nó no estômago. Ele está gritando. A noite toda. Não para de gritar. Corri até a casa de Madhu, seguindo a multidão.
Quando cheguei, o que vi me congelou no lugar. Madu estava no chão diante da sua cabana, se contorcendo como se algo invisível o estivesse torturando. Sua boca estava aberta num grito silencioso, ou talvez tivesse gritado tanto que a voz havia se quebrado. Seu corpo inteiro sacudia em espasmos violentos. Os anciãos da aldeia estavam ao redor dele, mas ninguém se atrevia a tocá-lo. Há quanto tempo ele está assim? Perguntei a Cacá, o chefe da aldeia. Desde a meia-noite, respondeu o ancião com a voz tremendo. Ele começou a gritar que algo estava queimando por dentro. Que as palavras que ele comeu estavam vivas dentro dele. Meu coração começou a bater mais rápido. As palavras. Continua gritando sobre as palavras. Diz que estão ardendo. Que estão crescendo. Que ele não consegue. Que não consegue. Naquele momento Madu soltou um urro que fez todos nós darmos um passo para trás. Não era um som humano. Era algo primitivo, dilacerante, como o grito de um animal sendo despedaçado vivo. As palavras, gritou com uma voz rouca. As palavras estão vivas. Estão queimando. Tirem elas de mim. Tirem. Ele se arranhava no peito, deixando marcas sangrentas na pele. Seus olhos estavam injetados de sangue, rodando nas órbitas como se ele estivesse vendo horrores que mais ninguém podia ver. Um dos anciãos me olhou. Colombiano, o que você fez para ele? Eu não fiz nada, comecei a dizer. Mas Madu me interrompeu. Ele, o feiticeiro, me apontou com um dedo trêmulo. As suas palavras. O livro está dentro de mim. Está vivo. A multidão começou a murmurar. Alguns me olhavam com medo. Outros com uma mistura de espanto e terror. Madu tentou se levantar, mas colapsou novamente. Me ajuda, sussurrou, me olhando diretamente. As lágrimas escorriam pelo rosto. Por favor, me ajuda. Eu dei um passo para trás. Toda a minha formação teológica, todos os meus anos de ministério, nada me havia preparado para isso. Era um julgamento divino? Um castigo? Ou algo mais? Eu não sei o que fazer, admiti em voz baixa. Ora, gritou Ezequiel atrás de mim. Pastor, ora por ele. Orar pelo homem que destruiu minha Bíblia. O homem que zombou de Jesus. Sim, porque é isso que Jesus faria. As palavras de Ezequiel me atingiram como um soco no estômago. Ele estava certo. Claro que estava certo. Jesus orou pelos que o crucificaram. Paulo orou pelos seus perseguidores. E eu estava deixando meu orgulho ferido me impedir de ver um homem em agonia. Me ajoelhei ao lado de Madu. Ele me olhou com olhos cheios de terror. Não, não chegue perto, sussurrou. Os espíritos me disseram para te matar. Mas agora eles estão me matando. Madu, disse suavemente. Você quer que eu ore por você? Ele riu amargamente. O seu Jesus. O que ignorou os seus gritos ontem. Talvez ele não estivesse me ignorando. Talvez estivesse respondendo de uma forma que eu ainda não conseguia ver. Madu fechou os olhos. As lágrimas continuaram caindo. Dói tanto. Como se cada palavra que comi tivesse se transformado em fogo dentro de mim. No princípio era o verbo. Essa frase não sai da minha cabeça. A escuto uma e outra vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não para, nunca para. De repente entendi. Não era castigo. Era convicção. A palavra de Deus estava fazendo exatamente o que Hebreus 4:12 diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Madu havia comido a palavra. E agora a palavra estava viva dentro dele, cortando, dividindo, expondo tudo o que havia de escuro na sua alma. Madu, disse com firmeza, tomando sua mão trêmula. A única forma de isso parar é você se render. Me render? Cuspiu ele. Servi aos espíritos por 40 anos. Eles me deram poder, me deram. Não te deram nada além de morte. Interrompi. E agora estão em silêncio, não estão? Onde estão os seus espíritos agora que você precisa deles? Madu começou a soluçar. Foram embora no momento em que eu comecei a gritar. Foram embora. Me deixaram sozinho. Completamente sozinho. Você não está sozinho. Jesus está aqui. Sempre esteve. Mesmo ontem, quando pensei que havia ficado em silêncio, ele estava trabalhando no seu coração. Meu coração é negro. Por isso mesmo Jesus veio. Não pelos justos, mas pelos pecadores. A multidão nos cercava em silêncio.
Eu conseguia sentir a tensão no ar como se o universo estivesse prendendo a respiração. Madhu, continuei, sentindo algo se mover dentro de mim. Uma certeza que não vinha da minha própria força. Você quer ser livre? Sim, sussurrou. Mas não sei como. É simples. Tão simples que até uma criança consegue fazer. Você só precisa se render. Dizer o nome do qual você tem zombado. Dizer o nome que agora está queimando dentro de você. Madhu tremia violentamente. Sua boca se abria e fechava, mas não saíam palavras. Diz, insisti. Diz o nome dele. Mas então algo mudou no ambiente. Os cachorros começaram a latir. As galinhas corriam em círculos. O vento, que havia estado calmo a manhã toda, de repente soprou com força, levantando nuvens de poeira vermelha. E Madhu começou a convulsionar com mais violência. Não, gritou com uma voz que não era completamente a sua. Ele não dirá esse nome. Não pode. É nosso. A multidão recuou em pânico. Alguns começaram a correr. Outros caíram de joelhos, orando a qualquer Deus que conhecessem. Eu mantive a mão no ombro de Madhu. Em nome de Jesus, liberta-o. Você não tem poder aqui. A voz saindo de Madhu era múltipla, como muitas vozes falando ao mesmo tempo. Este é o nosso território. Este homem nos pertence. Mentira, gritei, me surpreendendo com a minha própria autoridade. Nenhum homem pertence às trevas quando invoca o nome acima de todo nome. Ele não invocará. Sim, vai. Madhu, diz o nome dele. O feiticeiro se contorcia no chão, lágrimas e saliva se misturando no rosto. A boca se abria, mas só saíam gemidos. Madhu, as palavras que você comeu estão te dando a oportunidade da sua vida. Não a desperdice. Por um momento, seus olhos se clarearam. Ele me olhou diretamente com uma lucidez que eu não havia visto antes. Abriu a boca e sussurrou, G. Os cachorros uivaram. O vento rugiu. Jesus. O chão pareceu tremer. Ou talvez fosse eu que estava tremendo. Jesus. O nome saiu como uma explosão. E naquele momento tudo parou. O vento cessou. Os cachorros se calaram. O sol pareceu brilhar mais forte. E Madhu deixou escapar um suspiro longo, profundo, como se tivesse prendendo a respiração por 40 anos. E ficou imóvel. A multidão esperou em silêncio sepulcral. Eu ainda estava ajoelhado ao lado dele com o coração batendo tão forte que achei que ia sair do peito. Madhu, sussurrei. Lentamente, muito lentamente, ele abriu os olhos. Eram diferentes. Ainda injetados de sangue, ainda cansados, mas diferentes. Havia algo neles que não estava antes. Algo que demorei um momento para reconhecer. Esperança. Eu disse, sussurrou com voz rouca. Eu disse o nome dele. Sim, você disse. E estou vivo. Sim. Pensei que me mataria. Pensei que dizer esse nome me destruiria. Esse nome nunca destrói, disse suavemente. Esse nome liberta. Mas a história ainda não havia terminado. De fato, o que aconteceu nas horas seguintes foi mais impressionante do que qualquer coisa que eu houvesse presenciado. Ajudei Madhu a se sentar. Ele ainda estava fraco. Seu corpo trêmulo pelo que acabará de experimentar. A multidão nos cercava. Alguns se aproximavam com cautela. Outros mantinham distância. Kaká, o chefe da aldeia, deu um passo à frente. Madhu, o que aconteceu? O ex-feiticeiro, me corrigi mentalmente, olhou para as próprias mãos como se as visse pela primeira vez. As palavras, disse suavemente. As palavras que eu comi. Não eram só papel e tinta. Eram vida. Se explica, ordenou Kaká, embora sua voz tremesse. Madhu levantou o olhar para mim, depois para a multidão. Quando comecei a mastigar aquelas páginas, as comi com ódio. Queria provar que o Deus do colombiano era fraco. Queria mostrar a todos que os nossos espíritos eram mais fortes. Mas no momento em que engoli a primeira página, senti algo. Algo pequeno no começo, como uma semente sendo plantada no meu estômago. Pensei que era só digestão. Mas naquela noite, essa semente começou a crescer. E com ela veio uma dor. Não só física, embora essa também estivesse lá. Era uma dor espiritual. Como se cada mentira que eu havia dito, cada ritual sombrio que havia realizado, cada vida que havia danificado, tudo estava sendo exposto. A luz estava entrando onde só havia escuridão. A multidão ouvia em silêncio absoluto. Os espíritos que me acompanharam durante 40 anos,
continuou Madhu, começaram a gritar. Não para mim. Entre eles. Estavam aterrorizados. Diziam que o nome estava dentro de mim. Que a palavra estava viva. Que precisavam ir embora antes que fossem. Antes que o quê? Perguntou alguém na multidão. Antes que fossem expostos como que realmente são. Mentiras. Escravos. Ladrões de vida. Madhu se levantou lentamente. Eu me levantei com ele, pronto para ampará-lo se caísse. Mas embora estivesse fraco, havia uma nova força nele. Chamei pelos espíritos, disse, olhando para a multidão. Supliquei que me ajudassem. Prometi sacrifícios, prometi qualquer coisa. Mas eles haviam ido embora. Me deixaram completamente sozinho com as palavras ardendo dentro de mim. No princípio era o Verbo. Essa frase me perseguia, eu a ouvia uma e outra vez. E finalmente entendi, se o Verbo é Deus e o Verbo se fez carne, então as palavras que eu havia comido não eram só palavras. Elas eram Ele. As lágrimas começaram a fluir novamente pelo seu rosto. Tentei não dizer o nome dele. Juro por tudo o que já acreditei, tentei resistir. Mas a dor não era castigo. Era amor. Um amor que se recusava a me deixar ir. Um amor disposto a queimar tudo o que havia de escuro em mim até que não restasse nada além da verdade. Ele se virou para mim. Colombiano. Perdoa-me, Álvaro. Meu nome é Álvaro, disse suavemente. Álvaro, me perdoa. Destruí o seu livro sagrado. Destruí a sua fé. Tentei te humilhar diante de toda a aldeia. E o seu Deus, o seu Jesus, me salvou mesmo assim. Não pude segurar as lágrimas. Madhu, ontem eu pensei que Deus havia me abandonado. Pensei que o seu silêncio significava derrota. Mas agora vejo que o seu silêncio era paciência. Ele estava esperando o momento perfeito para se revelar. Não do jeito que eu esperava, não com trovões e relâmpagos. Mas com algo muito mais poderoso. Transformação. Nos abraçamos. Um missionário colombiano e um ex-feiticeiro nigeriano se abraçando no meio de uma aldeia que nunca havia visto tal coisa. A multidão explodiu em murmúrios. Alguns estavam maravilhados. Outros céticos. Mas todos haviam presenciado algo que não podiam negar. O homem mais sombrio de Cukava havia pronunciado o nome de Jesus e continuava vivo. Isso é truque, gritou alguém. Madhu e o estrangeiro estão trabalhando juntos. Vários concordaram com a cabeça, buscando uma explicação racional. Mas então Madhu fez algo que ninguém esperava. Tirou todos os seus colares de ossos, um por um, e os jogou no chão. Depois o seu bastão ritual. As bolsinhas de couro com pós e ervas. Tudo o que havia definido a sua identidade durante 40 anos. Não é truque, disse com voz firme. Isso é o mais real que já experimentei na vida. Vi visões sombrias. Falei com espíritos. Fiz coisas que me condenariam 1000 vezes. Mas nunca, jamais, havia sentido o que senti quando disse aquele nome. Paz. Paz de verdade. Não a falsa paz que os espíritos prometem enquanto te mantém acorrentado. Mas paz que excede todo o entendimento. Citou Filipenses 4:7 sem sequer saber que era um versículo bíblico. As palavras que havia comido estavam emergindo de dentro dele. Uma mulher idosa deu um passo à frente. Eu a reconheci. Era mãe de 3 crianças que haviam morrido misteriosamente no ano anterior. Madhu, disse com voz trêmula. Você matou os meus filhos. Mandou uma maldição sobre eles porque meu marido não conseguiu pagar o seu tributo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Madhu a olhou diretamente. Não desviou o olhar. Não deu desculpas. Sim, disse simplesmente. Eu fiz isso. E esse pecado, junto com centenas de outros, ficou gritando dentro de mim desde que comi aquelas páginas. Não posso desfazer o que fiz. Não posso te devolver os seus filhos. Mas posso te dizer a verdade. Sou culpado e mereço o seu ódio. A mulher começou a chorar. Eu o odiei. Pedi a todos os deuses pela sua morte. Eu sei. E você tem todo o direito. Mas, a voz dela se quebrou. Mas se o Deus do estrangeiro pôde te perdoar, talvez também possa curar o meu coração. Foi naquele momento que soube. Um avivamento estava prestes a começar. Mas primeiro algo mais precisava acontecer. Ezequiel correu até mim. Pastor, olha ali. Ele apontava para a cabana de Madhu. Uma fumaça preta estava saindo das janelas. Mas não era fumaça de fogo comum. Era espessa, escura e se movia contra o vento,
como se tivesse vida própria. O que é isso? Perguntei. Madhu empalideceu. Os meus objetos rituais estão lá dentro. 40 anos de pactos, sacrifícios, invocações. Tudo está ali. Precisamos apagar, disse Kaká. Não, interrompi. Deixem queimar. Mas se alastrar para outras cabanas. Olhei para a fumaça. Ela subia direta para o céu sem tocar nenhuma outra construção. Não vai se alastrar. Isso é purificação. A cabana de Madhu queimou durante 3 horas. Mas nenhuma outra foi tocada. A fumaça preta eventualmente foi se tornando branca, depois desapareceu por completo. Quando as chamas finalmente se apagaram, só restavam cinzas, e um espaço vazio onde a escuridão havia reinado. Naquela noite, sob um céu cheio de estrelas que pareciam mais brilhantes do que nunca, 30 pessoas vieram à minha cabana. Queriam saber mais sobre Jesus. Queriam saber como palavras num papel podiam ter tanto poder. Queriam saber se o amor que havia transformado Madhu também podia transformá-los. Falei até minha voz ficar rouca. Contei sobre a cruz, sobre a ressurreição, sobre uma graça que não faz sentido pela lógica humana, mas que é a única lógica que salva. E um a um começaram a se ajoelhar. Alguns chorando. Outros em silêncio. Todos quebrantados. Todos com fome de algo que o mundo não conseguia oferecer. Madhu estava entre eles. O homem que havia comido minha Bíblia agora queria lê-la inteira. Não tenho mais Bíblia, disse a ele. Você comeu a única que eu tinha. Ele sorriu. Um sorriso genuíno, sem malícia, sem escuridão. Então vou mandar alguém a Lagos comprar 100 Bíblias. E vamos distribuí-las por toda a região. E cada vez que alguém ler essas palavras, vão se lembrar que eu as comi primeiro. Que elas me mataram e me deram vida. Já se passaram 18 meses desde aquele dia na Praça Central de Cukava. Ainda estou aqui. Meu visto missionário foi renovado. A minha igreja em Bogotá, que havia duvidado da minha missão, agora envia 3 equipes de apoio por ano. A aldeia de Cukava hoje tem uma igreja com 120 membros. Não é um prédio luxuoso. Só uma estrutura de adobe com teto de palha. Mas é o lugar mais sagrado que já conheci. Porque toda semana vejo milagres. Não do tipo que eu esperava, não curas instantâneas ou ressurreições dramáticas. Mas algo mais profundo. Transformação de corações que estiveram acorrentados por décadas. Madhu, o homem que comeu minha Bíblia, agora prega a partir dela. Memorizou livros inteiros. Diz que precisa fazê-lo porque as palavras que comeu naquele dia continuam crescendo dentro dele, produzindo mais fruto a cada dia. Viaja para aldeias vizinhas compartilhando seu testemunho. Quando as pessoas veem suas cicatrizes rituais, que ele se recusou a apagar dizendo que são lembretes de onde Deus o resgatou, veem prova viva de que nenhum homem está além da redenção. A mulher que perdeu seus 3 filhos pela maldição de Madhu agora trabalha ao lado dele no ministério infantil. Quando lhe perguntei como pôde perdoá-lo, ela disse: Pastor Álvaro, se Deus pode perdoar 40 anos de feitiçaria, quem sou eu para reter o meu perdão? Ela agora estuda para se tornar pastora. Diz que quer servir em lugares ainda mais sombrios do que Cukava. Porque agora eu sei, me diz com um sorriso, que não há escuridão que a palavra não possa penetrar. A história de Madhu se espalhou por toda a região. Recebi convites de aldeias a centenas de quilômetros de distância, pedindo que eu fosse compartilhar sobre o Deus cujas palavras são vivas. Alguns vêm céticos. Outros vêm desesperados. Mas todos vêm com fome. E Madhu sempre vem comigo. Porque ele é a prova viva do que proclamamos, que Jesus salva de verdade. Não na teoria, não em metáfora, mas numa realidade tangível, transformadora e inegável. Há 3 meses recebemos uma visita inesperada. Um grupo de feiticeiros de aldeias vizinhas veio confrontar Madhu. Queriam saber se sua conversão era real ou uma farsa. Esperei que ele sentisse medo. Mas em vez disso os convidou para ficar. Preparou comida para eles. Se sentou com eles sob a árvore mais velha da aldeia e durante 3 dias compartilhou seu testemunho. Nem todos acreditaram. Alguns foram embora zombando. Mas 2 deles, 2 homens que haviam praticado feitiçaria por mais de 30 anos, se ajoelharam e pediram para conhecer esse Jesus cujas palavras são tão poderosas que podem transformar até mesmo um devorador de Bíblias. Minha Bíblia nunca foi substituída. Bom, tenho Bíblias novas que amigos me enviaram da Colômbia. Mas nenhuma parece com aquela. Porque aquela Bíblia cumpriu seu propósito da forma mais inesperada, alimentando literalmente um homem faminto de algo que ele não sabia que precisava. Às vezes, quando prego,
olho para Madhu sentado na primeira fila. Seus olhos continuam intensos, mas agora brilham com algo diferente. E me lembro daquele dia na praça, quando pensei que Deus havia me falhado. Ele não falhou. Simplesmente estava escrevendo uma história melhor do que eu poderia imaginar. Porque minha Bíblia mutilada produzindo um convertido radical que produz outros 100 é melhor do que minha Bíblia intacta produzindo meu orgulho ferido e nenhum convertido. Deus não defende a sua palavra do jeito que esperamos. Ele a solta. Deixa que seja mastigada, ridicularizada, atacada. Porque a sua palavra não precisa da nossa proteção. Ela é viva, é eficaz, e vai fazer o que ele a enviou para fazer, mesmo que isso signifique ser literalmente comida pelos seus inimigos. Isaías 55:11 se tornou o meu versículo favorito. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me aprouver e prosperará naquilo para que a enviei. Mesmo quando é comida por um feiticeiro. Especialmente quando é comida por um feiticeiro. Ontem à noite Madhu me pediu para orar por ele. Nos ajoelhamos juntos na igreja vazia, sob uma lamparina de querosene que projetava nossas sombras compridas contra as paredes de adobe. Pastor Álvaro, disse ele, às vezes ainda sinto o peso dos meus 40 anos de escuridão. Às vezes acordo e não consigo acreditar que Deus me perdoou. Como isso pode ser possível? Coloquei a mão no seu ombro. Madhu, a graça nunca faz sentido. Se fizesse sentido, não seria graça. Seria só recompensa por bom comportamento. Mas a graça é Deus nos amando quando somos completamente indignes de amor. É Jesus morrendo por nós quando ainda éramos pecadores. É o Espírito Santo transformando feiticeiros em pastores. Ele sorriu através das lágrimas. Aquelas palavras que eu comi, eu ainda sinto, sabe? Não no estômago. Na alma. Como se eu tivesse engolido luz, e essa luz se recusasse a ser apagada por mais escuridão que encontrasse. Foi exatamente isso que você fez, Madhu. Engoliu luz. E agora você é uma lâmpada para outros. Oramos juntos até o amanhecer começar a iluminar o horizonte do Sahel. Tem uma pergunta que as pessoas sempre me fazem quando compartilho essa história. Por que Deus permitiu que a sua Bíblia fosse destruída? E a minha resposta é sempre a mesma. Ela não foi destruída. Foi plantada. Assim como uma semente precisa morrer na terra para produzir uma colheita, a minha Bíblia precisou ser comida para produzir um homem novo. E esse homem novo está produzindo uma colheita que continua crescendo. Na última vez que contei, a história de Madhu levou mais de 500 conversões na região norte da Nigéria. 500 pessoas que ouviram sobre um feiticeiro que comeu a palavra de Deus e foi transformado, e disseram, se ele pode salvar aquele homem, talvez também possa me salvar. Então, se você está assistindo este testemunho hoje, quero que entenda uma coisa. Não há escuridão profunda demais que Jesus não possa penetrar. Não há pecado grande demais que a sua graça não possa cobrir. Não há vida destruída demais que o seu amor não possa reconstruir. Madhu comeu 30 páginas da minha Bíblia zombando de Deus. Mas essas 30 páginas continham a mensagem da salvação. E essa mensagem fez exatamente o que sempre faz. Trouxe vida da morte, luz das trevas, esperança do desespero. Se você se identifica com Madhu, se viveu na escuridão, se fez coisas que acredita serem imperdoáveis, se pensa que é tarde demais para você, então este testemunho é especialmente para você. Porque se Deus pode transformar o feiticeiro mais temido do norte da Nigéria num pastor que batiza pessoas toda semana, então ele pode transformar qualquer vida, incluindo a sua. O convite é simples. Diz o nome dele. Como Madhu fez no meio da agonia. Diz o nome de Jesus. Não precisa ter tudo resolvido. Não precisa ser digno. Só precisa estar disposto a se render diante do único que realmente pode te salvar. As palavras que Madhu comeu continuam crescendo. Não só nele, mas em cada vida que toca. Esse é o poder da palavra de Deus. Nunca acaba. Nunca se esgota. Sempre produz mais de si mesma. E talvez, só talvez, este testemunho tenha chegado até você neste momento exato porque alguém está orando por você. Porque Deus tem um plano para a sua vida que é maior do que o seu passado. Porque a sua história ainda não terminou. Minha Bíblia mutilada está numa prateleira aqui em Cucava. Às vezes a olho e vejo as páginas que faltam, as que Madhu comeu. E sorrio. Porque essas páginas não estão perdidas. Estão vivas. Estão caminhando, pregando, batizando. Estão transformando o norte da Nigéria, uma vida de cada vez. E se você está duvidando se Deus é real,
Se está se perguntando se ele realmente pode mudar a sua vida, deixa eu te dizer, ele não só pode. Ele quer. Mas você precisa estar disposto a engolir a sua palavra. Não literalmente, como Madu, mas espiritualmente. Você precisa deixar que ela penetre no mais fundo do seu ser, expondo tudo o que há de escuro, queimando tudo o que é falso, plantando sementes de vida nova. E quando isso acontecer, quando a palavra de Deus realmente tomar raiz no seu coração, nada jamais será igual. Nada. Porque essa é a promessa. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, 5:17. Comenta, de que país você está assistindo a este milagre? E se este testemunho tocou o seu coração, compartilhe. Alguém que você conhece pode estar precisando ouvir isso hoje.